Ele comandava exércitos, destruía inimigos com um único rugido e carregava a coroa mais temida entre os lobos. Mas o rei Alpha Dante Ashford estava prestes a descobrir que o verdadeiro horror não vinha de fora de seu reino. Ele vivia dentro dele, respirando o mesmo ar, sangrando no silêncio. Quando ele encontrou a filha de seu beta mais leal, chorando na cozinha às 3 da manhã, com cicatrizes que contavam uma história de tortura ritual, o mundo perfeito que ele construiu desmoronou. Aquelas marcas não eram feridas comuns. Eram um mapa de traição, assinado por aqueles em quem ele mais confiava. E quando a verdade finalmente veio à luz, Dante não apenas perderia a inocência, ele queimaria seu próprio reino para reconstruí-lo sobre justiça. Esta é a história de uma loba silenciada que encontrou sua voz no rugido de um rei. E de um rei que aprendeu que poder sem proteção é apenas tirania. Antes de continuarmos, se você já está aqui, é porque essa história também é sua. A lua te trouxe até esse conto. Então, se você ainda não faz parte da Alcateia, aproveite para se inscrever agora mesmo no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das histórias. A lua carmesim pendia no céu como uma ferida aberta, banhando o palácio Ashford em tons de vermelho e cobre. Era a noite da coroação de inverno, a cerimônia que marcava oficialmente o 10º ano de reinado de Dante Ashford como alfa-rei da mais poderosa alcateia do hemisfério norte. O grande salão vibrava com música orquestral, o tinir de taças de cristal e o rugido gutural de centenas de lobos celebrando em suas formas seminais. Aquele estágio entre humano e besta, onde os olhos brilhavam dourado e as presas se projetavam em sorrisos selvagens. Dante estava sufocando. Ele se encontrava no centro de tudo, vestido em um terno negro de corte impecável, a coroa de prata e obsidiana pesando sobre sua testa como uma sentença. Ao seu lado, Celeste Ashford, sua madrasta e conselheira real, sorria para os convidados com aquela elegância gélida que sempre a caracterizara. Ela usava um vestido de veludo vermelho sangue que contrastava com sua pele pálida e cabelos pretos como asa de corvo. Seus olhos cinzentos escaneavam a multidão com a precisão de um predador calculista. Você precisa sorrir mais, Dante, Celeste murmurou, seus lábios mal se movendo enquanto acenava para um alfa visitante. Os lobos interpretam seriedade como fraqueza. Eles precisam ver confiança. Dante não respondeu. Ele estava observando Morgana Blackwood, sua ex-noiva prometida, dançar com um jovem alfa da Alcateia do Norte. Ela usava um vestido dourado que cintilava sob os candelabros, seus cabelos ruivos caindo em cascatas perfeitas. Morgana era linda, estratégica e absolutamente entediante. O noivado havia sido arranjado por Celeste quando Dante tinha 22 anos, uma aliança política para unir duas das alcateias mais ricas do continente. Dante rompera o acordo 6 meses atrás, para o escândalo de toda a corte. Celeste nunca perdoara. Sua Majestade. A voz grave de Mikhail Volkov cortou seus pensamentos. O beta se aproximou, segurando uma bandeja de prata com uma única taça de vinho tinto. Mikhail era um homem de estatura média, ombros largos e um rosto anguloso que carregava cicatrizes de batalhas antigas. Seus olhos eram de um azul gélido, quase translúcido, e seus cabelos grisalhos estavam presos em um rabo baixo. Ele era o estrategista militar de Dante, seu braço direito, e o homem mais leal que o rei conhecia. Mas havia algo errado naquela noite. Dante notou a forma como Mikhail segurava a bandeja, com as mãos tremendo imperceptivelmente. Notou o suor em sua testa, apesar do ar-condicionado mantendo o salão gelado. Notou a forma como seus olhos evitavam contato direto. Você está bem? Dante perguntou em voz baixa, recusando o vinho. Mikhail engoliu em seco. Perfeitamente, meu rei. Era mentira. Dante podia sentir o cheiro da mentira, ácido e amargo, misturado ao aroma natural de pinheiro que todo lobo da linhagem Volkov carregava. Antes que Dante pudesse pressioná-lo, um grupo de alfas visitantes se aproximou, exigindo sua atenção. Mikhail recuou rapidamente, desaparecendo entre a multidão.
Celeste colocou uma mão possessiva no braço de Dante, guiando-o para as apresentações formais. As próximas 2 horas foram um borrão de apertos de mão, promessas vazias e discussões políticas mascaradas de conversa casual. Às 2 da manhã, quando o último convidado finalmente se retirou para os aposentos de hóspedes, Dante sentiu que poderia finalmente respirar. Ele dispensou seus guardas pessoais com um gesto seco, ignorando o olhar desaprovador de Celeste. Ela abriu a boca para protestar, mas Dante já estava se afastando, desabotoando a gola da camisa enquanto atravessava os corredores de mármore do palácio. Seus passos ecoavam no silêncio pós-festa, acompanhados pelo som distante de funcionários limpando o salão. Dante não queria mais vinho, não queria mais conversas. Ele queria água fria, silêncio e talvez alguns minutos sozinho em seu próprio maldito palácio. Ele seguiu para as cozinhas industriais na ala leste, um labirinto de aço inoxidável, fornos gigantescos e despensas do tamanho de quartos. A equipe de cozinheiros deveria ter encerrado o trabalho há horas. O lugar deveria estar vazio, estéril, mergulhado na escuridão e no cheiro residual de especiarias. Mas quando Dante empurrou a porta dupla de aço, o cheiro que o atingiu não foi de comida. Foi de sangue. Sangue fresco, misturado com o aroma químico de álcool isopropílico e algo mais. Algo que fez o lobo dentro dele rosnar em alerta. Prata queimada. O cheiro metálico, adocicado e nauseante de prata em contato com carne de lobisomem. Os instintos de Dante dispararam. Ele moveu-se em silêncio absoluto, seus sentidos aguçados rastreando a origem do odor. O som veio da despensa de secos, um soluço abafado, molhado, desesperado. O tipo de som que alguém faz quando está tentando não fazer barulho, mas a dor é grande demais para conter. Dante chegou à porta entreaberta da despensa. Luz fraca vazava pelas frestas, a luminária de emergência piscando no teto. Ele empurrou a porta devagar, e o que viu congelou seu sangue. Uma garota estava sentada no chão de concreto, cercada por caixas de mantimentos. Ela tinha as costas voltadas para ele, curvada sobre si mesma como se tentasse desaparecer. Sua camiseta estava puxada até a cintura, expondo a pele nua das costas. Uma caixa de primeiros socorros estava aberta ao lado dela, gaze ensanguentada espalhada pelo chão. Ela segurava um pano embebido em álcool com uma mão trêmula, tentando alcançar as feridas nas próprias costas. Mas não eram as feridas que paralisaram Dante. Eram as cicatrizes, dezenas delas, talvez centenas. Linhas prateadas cruzando sua pele em padrões grotescos, algumas antigas e espessas como cordas, outras recentes e ainda inflamadas. Mas o pior eram os cortes frescos, incisões profundas que atravessavam as cicatrizes antigas, feitas com precisão cirúrgica. Dante reconheceu o padrão imediatamente. Ritual de silenciamento. Ele havia lido sobre isso em textos antigos, práticas bárbaras de alcateias primitivas que acreditavam poder quebrar lobos indesejáveis, cortando os canais de energia que conectavam lobo e humano. Era ilegal há mais de um século. Era tortura da pior espécie. E estava acontecendo em seu palácio. A garota soluçou novamente, e o som saiu quebrado, quase inaudível. Ela tentou alcançar um corte entre as omoplatas, mas a mão escorregou. O pano caiu no chão. Ela xingou baixinho em russo. Russo. O coração de Dante disparou. Quem está aí? Sua voz saiu como um trovão no espaço confinado. A garota congelou. Então, em pânico puro, ela tentou puxar a camiseta de volta, mas o tecido roçou nas feridas abertas. Ela gritou. Um som agudo e dilacerante que foi rapidamente abafado quando ela mordeu o próprio punho. Ela se virou, e Dante finalmente viu seu rosto. Isadora Volkov, a filha de Mikhail. Dante sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele conhecia Isa desde que ela era criança. Uma menininha tímida que se escondia atrás das pernas do pai durante reuniões de conselho. Ele a vira crescer nos últimos anos, sempre à distância, sempre periférica. Ela tinha 23 anos agora, mas parecia mais jovem.
Seu rosto era pálido, quase translúcido, com olheiras profundas sob olhos azuis idênticos aos de Mikhail. Seus cabelos loiros estavam presos em um coque bagunçado, mechas grudadas no rosto pelo suor e pelas lágrimas. Ela estava magra demais, frágil demais e aterrorizada. "Ah, Alfa!" Ela sussurrou, a voz saindo rouca e quebrada. Ela tentou se ajoelhar, mas o movimento a fez cambalear. Eu sinto muito. Eu não deveria estar aqui. Eu estava apenas... Preciso de gelo. Eu tropecei nas escadas, é só isso, Você está mentindo." Dante cortou, sua voz saindo mais dura do que pretendia. Isa encolheu-se como se tivesse sido golpeada. Lágrimas escorriam livremente por seu rosto agora, e Dante podia ouvir seu coração disparado. Não o batimento acelerado de atração ou excitação, mas o ritmo frenético de presa encurralada. Ele deu um passo à frente. Isa recuou até suas costas baterem nas prateleiras, fazendo latas de conserva chacoalharem. "Por favor." Ela implorou, sua voz quebrando em algo que soava como desespero puro. "Por favor, não pergunte. Se eu disser, eles vão matá-lo, vão matar meu pai." As palavras atingiram Dante como prata líquida. Eles, não ele ou ela, plural, conspiração e ameaças contra Mikhail. Dante forçou-se a respirar, forçou-se a controlar o rugido que crescia em seu peito. Ele se ajoelhou lentamente, colocando-se no nível dela, mantendo distância para não assustá-la mais. "Isadora", ele disse, usando o nome completo dela pela primeira vez que conseguia lembrar. "Olhe para mim." Ela obedeceu, relutante. Seus olhos azuis estavam inchados de tanto chorar, mas havia algo mais neles. Resignação. Como se ela já tivesse aceitado que estava destruída além do reparo. "Ninguém vai machucar seu pai", Dante disse, cada palavra pesada com autoridade alfa. "E ninguém vai machucar você. Mas preciso ver suas costas. Completamente." "Não." Ela suspirou, balançando a cabeça violentamente. "Não, por favor, é horrível. Eu sou horrível. Você não pode..." "Mostre-me." O comando alfa escapou antes que Dante pudesse contê-lo. O efeito foi instantâneo. O corpo de Isa enrijeceu, lutando contra a compulsão, mas seu lobo, o que restava dele, não podia desobedecer um alfa-rei. Com movimentos mecânicos, lágrimas ainda escorrendo, ela virou-se lentamente. E Dante viu o inferno. As costas de Isadora eram um mapa de tortura. As cicatrizes antigas formavam um padrão, linhas verticais ao longo da coluna, depois horizontais cruzando as omoplatas, criando uma grade grotesca. Mas sobre elas, frescos e ainda sangrando, estavam os cortes novos, profundos, precisos. Dante reconheceu a técnica. Lâminas de prata aquecida, inseridas nos pontos exatos onde os canais de energia corriam. Quem quer que tivesse feito isso, sabia exatamente o que estava fazendo. Mas havia mais. No centro das costas de Isa, entre as omoplatas, estava uma marca queimada. Não era o brasão da família Ashford. Era algo mais antigo. Um símbolo que Dante reconheceu de manuscritos históricos. A lua crescente entrelaçada com uma estrela de 8 pontas. O selo da dinastia Lunares. A dinastia real que havia sido exterminada 300 anos atrás. Meu Deus! Dante respirou, a voz saindo como um sussurro estrangulado. Isa soluçou, puxando a camiseta de volta com mãos trêmulas. Ela se encolheu no chão, abraçando os joelhos contra o peito, fazendo-se menor. "Eu sei que sou nojenta." Ela chorou. "Eu sei que estou quebrada. Meu lobo está morto. Eu não consigo mais me transformar sem que pareça que estou sendo esfaqueada por dentro. Eu não sirvo para nada. Só... Por favor, não conte ao meu pai que você me viu assim. Ele já sofre o suficiente." Cada palavra era uma lâmina em Dante. Ele havia construído um reino. Havia vencido guerras. Havia se orgulhado de ser um líder justo, que protegia os fracos. E sob seu próprio teto, a filha de seu homem mais leal estava sendo torturada sistematicamente.
Pior, ela carregava o selo de uma dinastia extinta, o que significava que alguém sabia quem ela realmente era e estava tentando destruí-la antes que ela descobrisse. Dante estendeu a mão lentamente, dando a Isa tempo para recuar se quisesse. Quando ela não se moveu, ele tocou seu ombro com a maior delicadeza que conseguia. Ela estremeceu, mas não se afastou. Você não é nojenta, Dante disse, sua voz saindo rouca. Você é uma sobrevivente, e quem fez isso com você vai pagar. Eu juro pela minha coroa, Isadora. Eles vão pagar. Isa levantou o rosto, confusão misturada com algo que parecia perigosamente próximo de esperança. Por quê? Ela sussurrou. Por que você se importa? Eu sou ninguém. Você é minha responsabilidade. Dante respondeu. E eu falhei com você. Ele não esperou permissão. Ele a pegou no colo com cuidado, ignorando a forma como ela ficou rígida de surpresa. Ela era leve demais. Ele podia sentir seus ossos através da roupa. Quanto tempo fazia desde que ela comia adequadamente? Aonde estamos indo? Isa perguntou, sua voz pequena. Para seu pai, Dante disse, carregando-a para fora da cozinha. E depois para o inferno. Porque quem quer que estivesse por trás disso, quem quer que estivesse torturando uma garota indefesa, marcando-a com símbolos de realeza morta, silenciando seu lobo, eles acabaram de cometer o maior erro de suas vidas. Eles mexeram com a alcateia do rei Alpha Dante Ashford. E ele queimaria o mundo inteiro para encontrá-los. Os corredores do Palácio Ashford pareciam se esticar infinitamente enquanto Dante carregava Isadora em direção aos aposentos de Mikhail. Cada passo ecoava como um tambor de guerra no silêncio da madrugada. Isa havia parado de chorar, mas seu corpo permanecia tenso contra o peito de Dante, como se ela esperasse a qualquer momento ser jogada no chão e punida por ter sido descoberta. Dante sentia a raiva fervendo sob sua pele, não contra ela, mas contra si mesmo. Quantas vezes Isa havia passado por ele nos últimos anos? Quantas vezes ela estivera presente em jantares formais, sempre silenciosa, sempre nas sombras, enquanto ele conversava sobre política e poder. Ele nunca a havia realmente visto. E agora, segurando-a assim, ele não conseguia ignorar o calor estranho que irradiava do contato. Não era apenas a temperatura corporal dela. Era algo mais profundo, mais visceral, como se cada célula do corpo dele estivesse despertando para a presença dela. Seu lobo, normalmente controlado e disciplinado, estava inquieto, arranhando as paredes internas de sua mente. Proteger. Manter segura. Minha. Dante afastou o pensamento bruscamente. Agora não era hora para isso. Ele parou diante da porta de mogno escuro que levava à suíte de Mikhail. Sem cerimônia, ele chutou a porta com força suficiente para arrancá-la das dobradiças. A madeira se estilhaçou e a porta se abriu violentamente, batendo contra a parede interna. Mikhail estava sentado em uma poltrona de couro perto da lareira apagada, um copo de vodka pela metade na mão. Ele pulou em pé no momento em que a porta explodiu, seus instintos de combate assumindo. Mas quando viu Dante parado na entrada, segurando Isa, toda a cor drenou de seu rosto. O copo escorregou de seus dedos, despedaçando-se no chão de madeira. Isadora, Mikhail sussurrou, a voz quebrada em pânico puro. Ele atravessou a sala em 2 passos largos, suas mãos estendidas, mas hesitando antes de tocar a filha. Minha menina, o que aconteceu? Você está machucada? Quem? Ele parou abruptamente quando seus olhos encontraram os de Dante. E naquele momento, Mikhail entendeu. Dante sabia. Sente-se, Dante ordenou, sua voz saindo como granito. Não era um pedido. Mikhail obedeceu mecanicamente, afundando de volta na poltrona. Suas mãos tremiam visivelmente agora. Dante depositou Isa delicadamente no sofá próximo, pegando uma manta de lã que estava dobrada sobre o encosto e cobrindo-a com cuidado. Ela se encolheu sob o tecido, parecendo ainda menor, ainda mais quebrada. Dante então se virou para Mikhail e a temperatura da sala pareceu cair 10 graus. Quanto tempo? Dante perguntou,
cada palavra cortante como vidro. Mikhail fechou os olhos. Quando os abriu novamente, estavam brilhando com lágrimas não derramadas. 5 anos, ele admitiu, a voz saindo como um sussurro rasgado. 5 anos. 5 malditos anos. Dante sentiu algo dentro dele se romper. Ele agarrou Mikhail pela gola da camisa, arrastando o beta para fora da poltrona e empurrando-o contra a parede. Quadros caíram, vidro quebrando no chão. Os olhos de Dante brilhavam em âmbar feroz, o lobo pressionando contra a superfície. 5 anos. Dante rosnou, suas presas começando a se alongar. Você ficou ao meu lado por 5 anos. Bebeu do meu vinho, recebeu minhas honras, e a sua filha estava sendo torturada sob o meu teto. E você não disse nada? Eu não podia, Mikhail gritou de volta, lágrimas finalmente escorrendo. Eu estava preso. Eu fiz um juramento, Dante. Um juramento de sangue que me impede de revelar a verdade até que ela desperte por conta própria. Que verdade? Dante rugiu. Que ela é herdeira da dinastia Lunaris. Mikhail explodiu, a confissão saindo como uma explosão. Que ela é a última luna de sangue real ainda viva. Que o massacre de 300 anos atrás não matou todos eles. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dante soltou Mikhail lentamente, dando um passo para trás. Ele olhou para Isadora, que estava encolhida no sofá, os olhos arregalados de choque. Ela estava tremendo. Não, Isa sussurrou, balançando a cabeça violentamente. Não, isso é loucura. Eu sou filha de um beta. Eu sou ninguém. Minha mãe morreu no parto. Meu pai é você. Eu. Sua mãe não morreu no parto. Mikhail interrompeu, a voz pesada de dor antiga. Ela morreu me entregando você, me fazendo jurar que eu protegeria você com minha vida. Seu nome era Serafina Lunaris, e ela era a irmã mais nova do último rei Luna. Quando a dinastia caiu, ela conseguiu escapar grávida, escondida por aliados leais. Eu era o comandante da Guarda Real. Eu jurei protegê-la, e quando ela morreu, eu jurei proteger você. Isa estava hiperventilando agora, as mãos agarrando a manta com tanta força que seus nós dos dedos ficaram brancos. Então minha vida inteira foi uma mentira, ela sussurrou. Tudo. Mikhail se ajoelhou diante dela, pegando suas mãos. Não, Moyadosh, minha filha. Meu amor por você sempre foi real. Cada momento foi real. Eu a criei como minha porque você é minha. Não pelo sangue, mas pelo coração. Dante passou a mão pelo rosto, tentando processar a enxurrada de informações. Uma herdeira Lunaris. A dinastia que governara com poderes que vinham diretamente da própria lua. Cura, comando sobre os lobos, a capacidade de manipular a luz lunar como arma. Poderes que faziam até mesmo um alfa-rei parecer comum. E alguém sabia. Alguém sabia o que Isa era, e estava tentando destruí-la antes que ela despertasse esses poderes. O ritual de silenciamento. Dante disse lentamente, as peças se encaixando. Não foi punição. Foi supressão. Mikhail assentiu amargamente. Quem quer que esteja fazendo isso sabe exatamente onde cortar para bloquear os canais de energia lunares. Cada corte é preciso. Cirúrgico. Eles não estão tentando matá-la. Estão tentando mantê-la quebrada. Quem? Dante exigiu. Quem tem esse conhecimento? Mikhail abriu a boca, mas Isa o interrompeu. Celeste. Ela sussurrou. Dante congelou. Isa levantou o rosto. E pela primeira vez, Dante viu não apenas medo em seus olhos, mas raiva. Raiva antiga e profunda. Celeste sabe, Isa disse, sua voz ganhando força. Ela sempre soube. Foi ela quem ordenou o primeiro corte quando eu tinha 18 anos. Ela disse que era para controlar minha arrogância, que eu estava começando a se portar acima de minha posição. Mas agora eu entendo. Eu estava começando a mudar. Meus olhos brilhavam mais forte. Eu conseguia ouvir pensamentos de outros lobos às vezes. Meu lobo estava despertando. Dante sentiu seu mundo desmoronar pela segunda vez naquela noite. Celeste.
A mulher que o criara depois que sua mãe biológica morreu. A mulher que o aconselhara, que administrava os assuntos internos do palácio, que ele confiava com segredos de estado. Onde? Dante perguntou, sua voz perigosamente calma. Onde ela faz isso com você? Isa engoliu em seco. Na ala das sombras, nos aposentos dela. Há uma sala escondida atrás da biblioteca. É onde ela guarda as lâminas de prata. E os livros. Que livros? Livros sobre a dinastia Lunares, Isa sussurrou. Sobre como quebrar herdeiros. Sobre como transferir poderes de sangue real para outros. O horror se instalou como gelo nas veias de Dante. Celeste não estava apenas tentando destruir Isa. Ela estava tentando roubar os poderes dela. Flashback. 5 anos atrás. A lembrança atingiu Dante sem aviso, vívida e dolorosa. Isa tinha 18 anos e havia uma festa nos jardins para celebrar o solstício de verão. Dante estava com 28, recém-coroado alfa-rei após a morte de seu pai. Celeste o pressionava sem parar sobre o noivado com Morgana Blackwood. Mas naquela noite, ele queria apenas paz. Ele vagava pelos jardins de rosas quando a viu. Isa estava sozinha perto do lago, seus pés descalços na grama, um vestido branco simples esvoaçando na brisa. Ela tinha os olhos fechados, o rosto virado para a lua cheia, e havia algo etéreo nela. A luz da lua parecia se curvar ao redor dela, criando uma auréola prateada. Seus cabelos loiros brilhavam como se tecidos de luz pura. Dante sentiu algo se mover em seu peito. Algo profundo e assustador. Seu lobo se levantou, alerta, interessado. Ele começou a caminhar em direção a ela, compelido por uma força que não compreendia. Mas então, a dor explodiu. Era como se 1000 agulhas de prata tivessem sido cravadas em seu crânio simultaneamente. Dante caiu de joelhos, rugindo em agonia silenciosa. Sua visão escureceu, e quando clareou novamente, Isa havia sumido. A atração, a compulsão, tudo desapareceu, substituído por nada, vazio. Ele se lembrava de voltar cambaleante para o palácio onde Celeste o encontrou. Ela lhe deu chá. Disse que ele estava exausto, que precisava descansar. Dante nunca mais pensou naquele momento. Até agora. Dante voltou ao presente com um sobressalto. A maldição. Ele disse em voz alta. Micael franziu a testa. Que maldição. Há 5 anos no solstício de verão. Dante disse rapidamente, olhando para Isa. Você estava nos jardins, perto do lago. Você se lembra? Isa assentiu lentamente, confusão em seus olhos. Sim. Era a última noite que eu me senti inteira. Na manhã seguinte, Celeste me levou para a sala escondida pela primeira vez. Eu te vi naquela noite. Dante confessou. E senti algo. Algo forte. Mas então houve dor, e eu não conseguia mais lembrar por que tinha ido até os jardins. Como se a memória tivesse sido apagada. Micael ficou pálido. Celeste te amaldiçoou. Ela bloqueou o reconhecimento. Dante percebeu. A raiva crescendo como uma tempestade. Ela sabia que Isa era minha amate. Então ela me amaldiçoou para não reconhecê-la. Isa arquejou, as mãos voando para a boca. Nós somos... Dante a olhou nos olhos e pela primeira vez permitiu que seu lobo se conectasse plenamente a ela. O vínculo explodiu em vida. Uma corrente de ouro fundido e luz lunar, tão forte que tirou o fôlego de ambos. Era como se fios invisíveis os amarrassem, cada batida cardíaca sincronizando, cada respiração ecoando. Sim, Dante disse, sua voz rouca. Você é minha amate. E Celeste fez de tudo para garantir que eu nunca descobrisse. As lágrimas escorriam pelo rosto de Isa novamente, mas dessa vez não eram de dor. Eram de alívio, de validação, de finalmente entender por que ela sempre se sentiu quebrada, porque metade de sua alma estava presa, incapaz de alcançar a outra metade.
A porta da suíte se abriu abruptamente, e Celeste entrou, seu rosto uma máscara de preocupação perfeitamente ensaiada. Mikhail, eu ouvi um barulho e... Ela parou ao ver Dante, Isa e a tensão espessa no ar. Seus olhos estreitaram imperceptivelmente. Dante, querido, o que está acontecendo? Por que Isadora está aqui a esta hora? Dante se virou lentamente, e Celeste deve ter visto algo em seus olhos, porque ela recuou um passo. Ela tropeçou nas escadas. Celeste disse rapidamente: Pobre menina, sempre foi tão desajeitada. Eu posso levá-la de volta para... Mostre suas mãos. Dante ordenou. Celeste piscou. Perdão? Suas mãos. Mostre-as. Celeste ergueu as mãos lentamente, palmas para cima. Dante as pegou, virando-as. Lá, nas pontas dos dedos, estavam marcas antigas, pequenas cicatrizes de queimaduras de prata. As marcas de alguém que manuseava lâminas de prata regularmente. Você é muito cuidadosa, Dante disse suavemente, perigosamente. Mas não cuidadosa o suficiente. O rosto de Celeste se transformou. A máscara de preocupação caiu, substituída por algo frio e calculista. Você não entende o que está fazendo, ela disse, sua voz perdendo toda a calidez. Ela é perigosa, Dante. A linhagem Lunares quase destruiu nosso mundo uma vez. Eles eram tiranos, sedentos de poder. Eles eram crianças, Dante rugiu. E você torturou uma garota indefesa por 5 anos porque tinha medo do que ela poderia se tornar. Eu protegi este reino, Celeste gritou de volta. Eu protegi você. Se ela despertar completamente, ela vai ofuscar você. Ela vai tomar tudo. Então era isso, Mikhail disse amargamente. Você queria os poderes para si mesma. Celeste riu, o som agudo e cortante. Oh, Mikhail, sempre tão nobre. Sim, eu queria os poderes, mas não apenas para mim. Eu ia dá-los a alguém que merece. Alguém de sangue verdadeiramente nobre. A porta se abriu novamente, e Morgana Blackwood entrou, vestida em um robe de seda vermelho. Ela sorriu, e havia uma crueldade naquele sorriso que fez o estômago de Dante revirar. Surpresa, querido. Morgana ronronou. Você realmente achou que eu desistiria de você tão facilmente? Dante olhou entre Celeste e Morgana, a conspiração se revelando. Vocês duas... trabalhando juntas. Desde o começo. Celeste confirmou. Morgana me procurou há 6 anos com informações sobre uma herdeira Lunares escondida. Nós fizemos um acordo. Eu suprimiria os poderes da garota, e quando chegasse a hora certa, os transferiria para Morgana. E você, meu querido enteado, se casaria com ela, unindo nossos reinos. Perfeito, não? Vocês são monstros. Isa sussurrou. Morgana deu de ombros. Nós somos práticas. Você, querida Isadora, é apenas um meio para um fim. Dante estava prestes a atacar quando um rugido ecoou do lado de fora. Alarmes começaram a soar. O cheiro de fumaça invadiu o ar. Um guarda irrompeu pela porta, o rosto coberto de fuligem. Alfa Rei! Estamos sob ataque! Mercenários nas muralhas! Celeste sorriu. Plano B, querida, ela disse para Morgana. Se não podemos ter o reino, ninguém pode. E então, o caos explodiu. O palácio Ashford estava em chamas. Não metaforicamente, literalmente. Dante podia ver as labaredas alaranjadas lambendo as janelas da ala oeste, enquanto corria pelos corredores com Isa em seus braços. Atrás dele, Mikhail gritava ordens para os guardas que surgiam de todos os cantos, tentando organizar uma defesa contra invasores que pareciam saber exatamente onde atacar. Celeste e Morgana haviam desaparecido no caos, como ratos abandonando um navio afundando. Para onde estamos indo? Isa gritou por cima do som de explosões distantes e rugidos de lobos em combate. Para o cofre, Dante respondeu, dobrando uma esquina e quase colidindo com um grupo de servos apavorados que fugiam na direção oposta. É o lugar mais seguro do palácio. Paredes de pedra reforçada com prata. Mesmo que o prédio inteiro desabe,
aquela sala permanecerá intacta. Ele não mencionou que também era o local onde guardava os artefatos mais perigosos de seu reino, incluindo armas forjadas especificamente para matar lobos de linhagem real. Se Celeste realmente planejava roubar os poderes de Isa, ela precisaria de ferramentas específicas. E Dante tinha certeza de que ela sabia exatamente onde elas estavam. Eles desceram 3 lances de escada de mármore, o ar ficando progressivamente mais frio e úmido. O cofre ficava no subsolo do palácio, cavado diretamente na rocha viva da montanha. Dante digitou o código na porta de aço reforçado e ela se abriu com um silvo hidráulico. Dentro, a sala circular era iluminada por cristais luminescentes embutidos no teto. Prateleiras de madeira de carvalho alinhavam as paredes, repletas de grimórios antigos, relíquias e armas que datavam de séculos atrás. No centro da sala, havia uma mesa de pedra com símbolos rúnicos entalhados. Dante depositou Isa gentilmente sobre a mesa, suas mãos demorando mais do que o necessário em sua cintura. O vínculo de mate pulsava entre eles como um fio vivo, e agora que ele sabia o que era quase impossível ignorar. Cada célula do corpo dele gritava para protegê-la, para tocá-la, para nunca deixá-la sair de sua vista. Fique aqui, Dante ordenou, afastando-se relutantemente para pegar uma espada de prata pura de um suporte na parede. Mikhail virá logo com reforços. Você estará segura. E você? Isa perguntou, seus olhos azuis arregalados de medo. Não por si mesma, Dante percebeu. Por ele. Eu preciso acabar com isso, Dante disse, virando-se para a porta. Não. Isa saltou da mesa, tropeçando ligeiramente quando suas pernas quase cederam. Ela agarrou o braço de Dante. Você não pode ir sozinho. Celeste planejou tudo isso. É uma armadilha. Eu sei, Dante disse simplesmente. Mas se eu não for, mais pessoas vão morrer. Então me leve com você, Isa implorou. Eu posso ajudar. Dante olhou para ela. Essa garota frágil e quebrada que mal conseguia ficar de pé, que tinha sido torturada sistematicamente por 5 anos, cujo lobo estava tão mutilado que ela não conseguia nem se transformar sem dor insuportável. E ainda assim, ela queria lutar. Você não está em condições, Dante disse suavemente. Eu nunca estarei em condições, Isa retrucou, lágrimas brilhando em seus olhos. Não até que eu enfrente ela. Não até que eu prove que eu sou mais do que o que ela me fez. Algo em seu tom fez Dante hesitar. Ele conhecia aquele olhar. Era o olhar de alguém que precisava desesperadamente reclamar seu próprio poder. Ou seria consumido pela sensação de impotência. Contra seu melhor julgamento, Dante assentiu. Fique perto de mim, ele disse. E se eu mandar você correr, você corre. Entendido? Isa assentiu e juntos eles saíram do cofre. O palácio era um campo de batalha. Quando Dante e Isa emergiram no térreo, a cena que os recebeu era de puro caos. Mercenários vestidos de preto lutavam contra os guardas de Dante, o choque de metal contra metal ecoando pelas salas de mármore. Havia corpos, tanto atacantes quanto defensores, espalhados pelo chão. O cheiro de sangue e pólvora impregnava o ar. Mikhail estava no centro do salão principal, comandando um grupo de enforcers. Seu rosto estava coberto de sangue, mas ele lutava com a precisão mortal de um soldado veterano. Quando viu Dante, seus olhos se arregalaram. Alfa! Mikhail gritou. Celeste fugiu para a ala das sombras. Ela levou algo do arsenal. Dante amaldiçoou. A ala das sombras era onde ficavam os aposentos de Celeste e a sala escondida onde ela torturava Isa. Quantos invasores? Dante perguntou, cortando a garganta de um mercenário que se aproximou muito. Pelo menos 50, Mikhail respondeu. Mas eles não estão tentando matar. Estão tentando nos distrair. Exatamente o que Dante suspeitava. Isso era uma cortina de fumaça. Celeste queria tempo para completar seu ritual, seja lá o que fosse. Mikhail, assuma o comando aqui, Dante ordenou. Isa e eu vamos até a ala das sombras. Com todo o respeito, Alfa, Mikhail disse,
bloqueando uma lâmina com seu antebraço e quebrando o pescoço do atacante com a outra mão. Você está maluco? Minha filha não pode... Ela pode. Isa interrompeu, sua voz saindo mais firme do que Dante esperava. E ela vai. Mikhail olhou para ela, uma mistura de orgulho e terror em seu rosto. Então, relutantemente, ele assentiu. Dante pegou a mão de Isa e correu. A ala das sombras ficava no lado oposto do palácio, conectada por uma passagem coberta que atravessava o jardim interno. Enquanto corriam, Dante podia sentir Isa lutando para acompanhar seu ritmo. Ela estava respirando pesadamente, e ele sabia que cada movimento provavelmente enviava ondas de dor pelas cicatrizes em suas costas. Mas ela não reclamou, não pediu para parar. Eles chegaram à entrada da ala das sombras, uma porta dupla de ébano entalhada com padrões de lua crescente. As portas estavam abertas, balançando suavemente na brisa que vinha das janelas quebradas. Dentro, tudo estava silencioso, silencioso demais. Dante empurrou Isa para trás dele, avançando com a espada erguida. O corredor era iluminado por lamparinas de óleo que projetavam sombras dançantes nas paredes forradas de veludo vermelho. Retratos de lunas antigas os observavam com olhos pintados que pareciam segui-los. Eles passaram por várias portas fechadas até chegarem aos aposentos de Celeste. A porta do quarto estava trancada, mas Dante a chutou, arrancando-a das dobradiças. O quarto estava vazio, mas havia pegadas no chão, marcas de sangue fresco, levando até a estante de livros na parede oposta. A sala escondida, Isa sussurrou. Dante se aproximou da estante e começou a puxar livros. No quinto livro, um tomo sobre rituais de transferência de poder. A estante inteira se moveu, revelando uma passagem secreta. Escadas de pedra desciam em espiral para a escuridão. Dante acendeu uma tocha da parede e começou a descer, Isa logo atrás. O ar ficava progressivamente mais frio, e um cheiro metálico e adocicado subia das profundezas. Prata queimada e algo mais. Magia antiga. A escada terminava em uma sala circular escavada na rocha. E o que Dante viu lá fez seu sangue gelar. A sala era um laboratório de tortura e magia negra. Mesas cobertas com instrumentos cirúrgicos, todos feitos de prata. Prateleiras cheias de frascos contendo líquidos de cores variadas, alguns brilhando com luz própria. Na parede oposta, havia um círculo ritual pintado no chão com o que parecia ser sangue seco. E no centro do círculo estava uma corrente de prata com grilhões. Mas o pior eram as fotos. Dezenas delas, pregadas em um quadro de cortiça. Fotos de Isa ao longo dos anos, começando quando ela tinha talvez 13 ou 14 anos. Em algumas, ela estava sorrindo, ainda inocente. Em outras, mais recentes, seu rosto estava marcado pela dor e resignação. Celeste havia documentado tudo. Isa soltou um som estrangulado ao lado de Dante. Ela se afastou dele, cambaleando até o quadro, suas mãos tremendo enquanto tocava uma das fotos. Era dela aos 18 anos, com o rosto coberto de lágrimas, marcas de queimadura frescas em seus ombros. Ela tirava fotos, Isa sussurrou. Ela documentava, como um experimento científico. Isa. Dante começou, mas então ouviu o som. Passos. Vindo de uma passagem lateral que ele não havia notado antes. Celeste emergiu da escuridão, e Dante quase não a reconheceu. Ela havia removido o vestido elegante e agora usava um robe cerimonial negro coberto de runas prateadas. Seus cabelos estavam soltos, caindo em ondas escuras até a cintura, e em suas mãos ela segurava uma adaga curva feita de prata negra, um metal que Dante reconheceu dos textos antigos. Prata lunar, forjada na luz de um eclipse, capaz de cortar não apenas carne, mas a própria essência da alma. Atrás de Celeste, Morgana arrastava alguém pela corrente. Mikhail. Ele estava inconsciente, sangue escorrendo de um ferimento na têmpora. Morgana o jogou no chão sem cerimônia, sorrindo para Dante. Você foi muito previsível, querido, Morgana ronronou. Nós sabíamos que você viria, e sabíamos que traria a garota. Solte-o,
Dante rosnou, apontando a espada para Celeste. Ou o quê? Celeste perguntou, sua voz ecoando na câmara de pedra. Você vai me matar? Sua querida madrasta que te criou? Que limpou suas lágrimas quando seu pai morreu? Que te ensinou a governar? Você me ensinou mentiras, Dante retrucou, e torturou uma menina inocente. Inocente? Celeste riu, o som agudo e desagradável. Oh, Dante, você realmente não entende, não é? Ela não é inocente. Ela é uma bomba relógio. Os lunares não eram governantes benevolentes. Eles eram tiranos que escravizavam lobos comuns, forçando-os a servir através de controle mental. Eles acreditavam que seu sangue os tornava deuses. Isso não te dá o direito de torturá-la. Dante rugiu. Eu não estava torturando. Celeste corrigiu calmamente. Eu estava prevenindo, mas agora, já que você descobriu... Bem, não há mais necessidade de sutileza. Ela acenou para Morgana, que pegou Micael pela gola e o arrastou para o círculo ritual, acorrentando-o aos grilhões no centro. O que vocês estão fazendo? Isa gritou, tentando correr até o pai, mas Dante a segurou. Um ritual de transferência requer 3 componentes. Celeste explicou, como se estivesse dando uma aula. O doador, o receptor e o âncora. Isadora é a doadora, Morgana será a receptora. E seu querido pai? Bem, ele é o âncora. O sacrifício que sela o ritual. Não, Isa sussurrou, horror enchendo seus olhos. Não, por favor, não o machuquem. Me matem se quiserem, mas, por favor. Oh, nós vamos matá-lo, Morgana disse alegremente. Mas só depois que seus poderes forem transferidos para mim. Afinal, precisamos que você esteja viva e consciente durante o ritual. A dor é parte do processo. Dante sentiu Isa desmoronar contra ele, soluços rasgando seu peito. Ele a segurou com um braço, mantendo a espada erguida com o outro. Vocês não vão chegar perto dela. Dante rosnou. Celeste suspirou. Sempre tão dramático. Muito bem, então. Ela levantou a mão e as runas em seu robe começaram a brilhar. Dante sentiu uma força invisível atingi-lo como um martelo, arrancando-o de Isa e jogando-o contra a parede de pedra. Sua espada voou de sua mão, deslizando para longe. Antes que Dante pudesse se recuperar, Morgana estava sobre ele, suas garras alongadas pressionando contra sua garganta. Fique quietinho, ela sibilou. E assista. Celeste caminhou lentamente até Isa, que havia caído de joelhos no chão. A garota estava tremendo violentamente, lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto olhava para o pai acorrentado. Por favor, Isa implorou. Por favor, não faça isso. Eu farei qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu sei que fará, Celeste disse suavemente, quase com carinho. Ela passou os dedos pelos cabelos de Isa, como uma mãe faria. E você vai começar entrando no círculo. Não. Dante rugiu, lutando contra o aperto de Morgana. Mas a mulher era surpreendentemente forte, e as garras em sua garganta se aprofundaram, fazendo sangue escorrer. Isa olhou para Dante. Seus olhos estavam cheios de desespero, mas também de determinação. E então, lentamente, ela se levantou e caminhou até o círculo ritual. Isa, não! Dante gritou. Mas Isa não olhou para trás. Ela entrou no círculo, ajoelhando-se ao lado de Micael. Ela tocou o rosto inconsciente do pai com dedos trêmulos. Eu sinto muito, papa. Ela sussurrou. Eu sinto muito por não ser forte o suficiente. Celeste sorriu triunfante. Ela entrou no círculo, a adaga de prata lunar brilhando em sua mão. Ela começou a cantar em uma língua antiga, palavras que faziam o ar vibrar e os pelos de Dante se arrepiarem. As runas no chão começaram a brilhar vermelho. Celeste levantou a adaga, apontando-a para o coração de Isa. E então, Dante fez a única coisa que podia fazer. Ele se transformou. Não parcialmente. Completamente. Seu corpo explodiu em uma massa de músculos e pelos,
ossos se quebrando e reformando. Em segundos, onde estava um homem, agora estava um lobo enorme, negro como a noite, com olhos âmbar que brilhavam como brasas. Ele era do tamanho de um urso, com presas do comprimento de adagas. Morgana não teve tempo de reagir. Dante a pegou pela garganta com suas mandíbulas e a arremessou através da sala. Ela bateu contra a parede de pedra com um som horrível de ossos quebrando. Celeste girou, surpresa momentaneamente quebrando sua concentração. O canto parou. E naquele momento de hesitação, Micael abriu os olhos. Ele não estava inconsciente. Estava apenas esperando. Com um rugido, Micael arrancou as correntes das paredes. Correntes que deveriam ser inquebráveis. Mas Micael não era um beta comum. Ele era o último guardião lunares, e guardas não eram escolhidos por serem fracos. Ele girou as correntes como chicotes, enrolando-as ao redor do pulso de Celeste e arrancando a adaga de prata lunar de sua mão. A arma voou pelo ar, e Isa a pegou. O momento em que seus dedos se fecharam ao redor do cabo, algo mudou. A prata lunar não queimou sua mão. Ao contrário, ela começou a brilhar com uma luz branco-azulada, respondendo ao sangue lunares em suas veias. Celeste arquejou. Impossível. Você não deveria conseguir tocá-la. Os cortes, eles deveriam ter. Você nunca cortou fundo o suficiente. Isa interrompeu, sua voz saindo diferente, mais forte, ecoando com um poder antigo. Você teve medo. Medo de que se cortasse demais, eu morreria antes que você pudesse roubar meus poderes. Então você me manteve na borda. E nessa borda, eu aprendi a sobreviver. Isa se levantou, e pela primeira vez em 5 anos, algo dentro dela se libertou. Os canais de energia que Celeste havia tentado selar começaram a pulsar. Não totalmente. Ainda estavam danificados, ainda doíam como 1000 agulhas. Mas agora havia algo fluindo através deles. Os olhos de Isa começaram a brilhar. Não o âmbar de lobos comuns, mas um branco prateado, como a própria luz da lua. Dante, ela chamou, sua voz ecoando com poder. Eu preciso do seu sangue. Dante não hesitou. Ele estendeu sua pata enorme, e Isa pressionou a adaga de prata lunar contra ela, cortando profundamente. Sangue negro jorrou, e Isa o pegou em suas mãos. E então, ela pressionou as mãos ensanguentadas contra as cicatrizes em suas próprias costas. A reação foi instantânea. Luz explodiu do corpo de Isa. Luz tão brilhante que todos na sala tiveram que desviar os olhos. Dante sentiu o vínculo de mate entre eles se incendiar como um fio de ouro fundido. Ele sentiu a essência dele fluindo para ela, não roubada, mas dada. O sangue de um alfa-rei, combinado com o sangue de uma herdeira lunares. As cicatrizes nas costas de Isa começaram a arder em prata líquida. Não curando, nunca curariam completamente, mas transformando. As linhas grotescas de tortura se reorganizaram, formando padrões que pareciam asas de luz. Isa gritou, não de dor, mas de libertação. E pela primeira vez em 5 anos, seu lobo emergiu. Não uma transformação completa. Os danos eram permanentes demais para isso. Mas parcial. Seus olhos brilhavam em prata pura. Suas unhas se alongaram em garras cristalinas. E ao redor dela, a própria luz da lua pareceu se solidificar em um manto translúcido. Celeste recuou, terror finalmente substituindo sua arrogância. Não. Isso não é possível. Você estava quebrada. Eu te quebrei. Você tentou. Isa disse, e sua voz era múltipla agora, ecoando com as vozes de todas as lunares que vieram antes dela. Mas cicatrizes não são fraqueza, Celeste. São mapas de batalhas sobrevividas. E eu sobrevivi a você. Isa levantou a adaga de prata lunar. E Celeste correu. Celeste correu. Mas não havia para onde ir. A sala escondida tinha apenas uma saída, a escada em espiral que levava de volta aos aposentos dela. E Isadora estava entre Celeste e aquela saída, bloqueando o caminho com sua forma parcialmente transformada, envolta em luz lunar solidificada.
Celeste recuou até bater contra a parede de pedra, seus olhos arregalados de pânico. Pela primeira vez em décadas, ela estava verdadeiramente apavorada. A mulher que havia orquestrado conspirações, que havia torturado uma menina por 5 anos, que havia manipulado reis e reinos, agora tremia como uma folha ao vento. Isadora. Celeste tentou, sua voz saindo aguda e desesperada. Querida, você não entende. Eu fiz tudo isso por você, para te proteger de si mesma. O poder Lunaris é uma maldição, não uma bênção. Ele consome, corrompe. Silêncio, Isa ordenou, e a palavra ecoou com tal autoridade que Celeste literalmente não conseguiu abrir a boca. Era um comando Lunaris, algo que apenas a realeza de sangue puro podia fazer. Forçar a obediência completa através da voz. Isa caminhou lentamente em direção a Celeste, a adaga de prata lunar ainda brilhando em sua mão. Suas costas doíam terrivelmente. Os canais de energia estavam abertos agora, mas danificados. E cada pulso de poder era como vidro moído sendo empurrado através de suas veias. Mas a dor era secundária. Ela havia passado 5 anos em agonia. Isso ela podia suportar. Atrás dela, Dante havia voltado à forma humana, nu e coberto de sangue. Mikhail estava ao lado dele, segurando Morgana pelos cabelos. A mulher ruiva estava consciente, mas imobilizada, seus próprios ossos quebrados a impedindo de lutar. Isa, Dante chamou suavemente. O que você quer fazer? Era uma pergunta simples, mas carregava peso. Ele estava deixando a escolha para ela. Vingança ou misericórdia, justiça ou perdão. Isa olhou para Celeste. Essa mulher que havia destruído sua vida, que havia roubado sua infância, que havia transformado cada dia dos últimos 5 anos em um pesadelo vivo. E então, Isa sorriu. Não era um sorriso gentil. Você quer saber algo engraçado, Celeste? Isa disse, sua voz voltando ao normal, mas ainda ecoando levemente com poder residual. Durante todos esses anos, quando você me cortava, quando pressionava aquelas lâminas de prata na minha pele, você sempre me dizia a mesma coisa. Você se lembra? Celeste não podia responder. O comando de silêncio ainda estava ativo. Você dizia: a dor é temporária, mas a lição é eterna. Isa citou, cada palavra gotejando veneno doce. Você estava certa. Eu aprendi lições que vão durar para sempre. Aprendi que monstros não têm garras ou presas. Eles têm sorrisos e vestidos caros. Aprendi que, às vezes, as pessoas que deveriam nos proteger são as que mais nos machucam. E aprendi que sobreviver não é o mesmo que viver. Isa pressionou a ponta da adaga contra o peito de Celeste, logo acima do coração, não cortando, apenas descansando ali, uma promessa de morte a um movimento de distância. Mas sabe o que mais eu aprendi? Isa sussurrou, inclinando-se tão perto que seus rostos quase se tocavam. Aprendi que se tornar você seria a maior vingança que você poderia ter contra mim. Então eu não vou fazer isso. Ela se afastou, baixando a adaga. Celeste arqueou, confusão misturada com alívio. A compulsão de silêncio se quebrou. Você vai me poupar? Celeste ofegou. Não. Isa corrigiu. Eu não vou matá-la. Há uma diferença. Isa virou-se para Dante. Você tem as correntes de submissão no arsenal, não tem? Dante assentiu lentamente, compreensão crescendo em seus olhos. As correntes de submissão eram um artefato antigo. Grilhões forjados especificamente para prender lobos de alta patente, suprimindo completamente seus poderes e forçando-os a obedecer qualquer comando dado por quem segurava a chave. Eram consideradas punição pior que a morte. Mikhail, Dante ordenou. Vá buscá-las. Mikhail saiu rapidamente, arrastando Morgana com ele. A mulher começou a gritar protestos, mas Mikhail a calou com um soco certeiro na mandíbula. Celeste começou a recuar novamente, mas Isa levantou a mão, e raízes de luz solidificada brotaram do chão de pedra, enrolando-se ao redor dos tornozelos de Celeste e a prendendo no lugar. Você não pode fazer isso. Celeste sibilou,
Eu sou da corte real. Eu sou conselheira do reino. Você não tem autoridade. Ela tem. Dante interrompeu, sua voz cortante como aço. Como minha amate e herdeira lunares reconhecida, Isadora tem mais autoridade do que você jamais teve. Sua amate? Celeste riu, o som histérico. Você quebrou a maldição. Impossível. A bruxa que a lançou morreu há anos. O feitiço deveria ser permanente. O sangue de mates verdadeiros quebra qualquer maldição. Isa disse simplesmente. Você não sabia disso? Para alguém que estudou tanto sobre poder, você é surpreendentemente ignorante sobre amor. A porta se abriu, e Micael retornou carregando 2 correntes de prata negra, cada uma com grilhões gravados com runas de supressão. Ele as entregou a Isa, e ela as segurou por um momento, sentindo o peso delas. Tanto literal quanto metafórico. 5 anos atrás, ela havia sido acorrentada. Hoje, ela seria quem acorrentaria. Isa se aproximou de Celeste e, com movimentos deliberados, prendeu os grilhões em seus pulsos. No momento em que o metal tocou a pele de Celeste, as runas brilharam vermelho, e a mulher gritou quando sentiu seus poderes serem arrancados dela como pele sendo descascada. Como se sente? Isa perguntou suavemente. Estar completamente indefesa? Celeste caiu de joelhos, soluçando. Por favor, Isadora. Eu fiz tudo errado, eu sei. Mas por favor, não me condene a isso. Mate-me se quiser, mas não isso, não. Você vai viver, Isa disse, sua voz firme. Você vai viver muito tempo. E a cada dia, você vai acordar lembrando do que perdeu, do que você destruiu. E você não terá ninguém para culpar a não ser si mesma. Isa virou-se para Dante. Ela e Morgana serão exiladas. Marquem-nas como traidoras e as soltem nas terras sem lei, sem recursos, sem proteção. Deixem-nas sobreviver como puderem. Dante sorriu, um sorriso feroz e orgulhoso. Como ordenar, minha rainha? 3 meses depois, a cozinha do palácio Ashford estava cheia de luz matinal. Isadora estava sentada no balcão de mármore, mordiscando uma maçã, seus pés descalços balançando no ar. Ela usava calças de moletom e uma camiseta velha. Roupas confortáveis que não pressionavam as cicatrizes que ainda decoravam suas costas. As marcas nunca desapareceriam completamente. Os canais de energia haviam sido danificados demais para a cura total. Isa ainda não conseguia se transformar completamente sem dor. E seus poderes lunares eram instáveis, piscando e apagando como uma chama em vento forte. Mas ela estava viva. Ela estava livre. E ela estava em casa. A porta da cozinha se abriu, e Dante entrou, parecendo cansado, mas satisfeito. Ele acabara de sair de uma reunião de conselho que havia durado 5 horas. Reorganizar um reino depois de expor a traição de sua conselheira principal não era tarefa simples. Quando ele viu Isa, porém, seu rosto se iluminou. Você está na minha cozinha de novo, ele disse, atravessando a sala em passos largos. Nossa cozinha, Isa corrigiu sorrindo. E tecnicamente eu estava aqui primeiro. Dante riu, parando entre suas pernas e descansando as mãos em sua cintura. Mesmo depois de 3 meses, o toque dele ainda enviava arrepios pela espinha de Isa. O vínculo de mate pulsava constantemente entre eles. Uma conexão de ouro fundido e luz lunar que os mantinha ancorados um ao outro. Como foi a reunião? Isa perguntou, brincando com o colarinho da camisa dele. Exaustiva, Dante admitiu. Os alfas do norte ainda estão nervosos sobre ter uma Lunaris na corte. Eles acham que você vai tentar escravizá-los. E você disse a eles que se eles tocassem um fio de cabelo seu, eu pessoalmente arrancaria suas gargantas. Dante disse casualmente. Isa revirou os olhos, mas estava sorrindo. Muito diplomático. Eu sou um rei, não um diplomata. Dante retrucou. Ele inclinou-se, descansando a testa contra a dela. Como estão as costas hoje? Doloridas. Isa admitiu. Tentei manifestar luz esta manhã, e os canais ficaram inflamados novamente. Mas está controlável.
A expressão de Dante escureceu com culpa. Ele carregava isso ainda. O peso de não ter percebido seu sofrimento por tanto tempo. Isa tocou seu rosto, forçando-o a olhá-la. Ei, não foi sua culpa. Celeste foi muito cuidadosa. E você não tinha como saber. Eu deveria ter sabido, Dante insistiu. Você estava sob o meu teto, sob a minha proteção. E agora eu estou, Isa disse firmemente. Agora eu estou segura. Agora eu tenho você, tenho meu pai, tenho um reino inteiro que finalmente me vê. O passado não muda, Dante, mas o futuro ainda está aberto. Dante a puxou para um beijo, lento, profundo, carregado de promessa. Quando se separaram, ele descansou a testa contra a dela novamente. Você sabe o que hoje é? Ele sussurrou. Isa franziu a testa. Terça-feira? É o aniversário de 3 meses desde que te encontrei nesta cozinha. Dante disse. 3 meses desde que minha vida realmente começou. Lágrimas picaram os olhos de Isa, mas eram lágrimas boas dessa vez. Você é ridiculamente sentimental para um alfa-rei. Apenas com você, Dante prometeu. A porta se abriu novamente, e Mikhail entrou carregando uma bandeja com chá. Ele parou ao ver os dois juntos, um sorriso pequeno e caloroso curvando seus lábios. Interrompendo algo? Ele perguntou em russo. Sempre. Isa respondeu no mesmo idioma, mas estava rindo. Mikhail colocou a bandeja no balcão e serviu 3 xícaras. Nos últimos 3 meses, ele e Isa haviam reconstruído seu relacionamento, não mais baseado em segredos e juramentos, mas em honestidade. Mikhail contara a ela tudo sobre sua mãe biológica, sobre a dinastia, sobre os anos que ele passou a protegendo em silêncio. E Isa o perdoara, porque no final ele havia sido a única constante em sua vida, o único que nunca a abandonou, mesmo quando amarrado por magia antiga. As notícias de Celeste? Dante perguntou, aceitando uma xícara de chá. Mikhail ficou sério. Os rastreadores a avistaram nas terras sem lei, vivendo em uma caverna. Morgana a deixou há 6 semanas. Aparentemente a rivalidade delas finalmente explodiu. Celeste está sobrevivendo. Mal. Isa não sentiu satisfação naquela notícia. Nem pena. Apenas fechamento. Celeste tinha escolhido seu caminho. E agora vivia com as consequências. E os mercenários? Isa perguntou. A maioria foi capturada. Mikhail relatou. Os que sobraram fugiram para o sul. Não será um problema novamente. Dante assentiu, satisfeito. Ele virou-se para Isa, pegando sua mão. Há algo que eu quero te mostrar. Venha comigo. Isa pulou do balcão, deixando Dante guiá-la para fora da cozinha, através dos corredores de mármore que ela agora caminhava livremente, sem medo. Eles subiram escadas, passaram por guardas que se curvavam respeitosamente, até chegarem ao topo da torre mais alta do palácio. Dante empurrou a porta, revelando um terraço circular aberto ao céu. E no centro do terraço havia uma árvore. Não era grande, talvez 2 metros de altura, seus galhos ainda jovens e delgados. Mas estava coberta de flores brancas que brilhavam suavemente, emitindo uma luz prateada mesmo sob a luz do sol. É uma árvore da lua, Dante explicou. A última semente da floresta lunares que existia antes do massacre. Eu a encontrei nos arquivos de Celeste. Ela a mantinha trancada, provavelmente planejando destruí-la. Isa se aproximou da árvore, tocando a casca suavemente. O momento em que seus dedos fizeram contato, a árvore brilhou mais forte, e Isa sentiu algo. Uma conexão. Como se a árvore reconhecesse seu sangue. Ela responde a você, Dante disse maravilhado. As lendas diziam que as árvores da lua só floresciam quando tocadas por verdadeira realeza lunares. Lágrimas escorriam pelo rosto de Isa agora. Por quê? Por que você fez isso? Dante envolveu os braços ao redor dela por trás, descansando o queixo em seu ombro. Porque você merece ter algo bonito, algo que é seu por direito. E porque quero que você saiba, você não está sozinha.
Sua dinastia não está extinta enquanto você viver. E mesmo que seus poderes nunca sejam completos, mesmo que as cicatrizes nunca desapareçam, você ainda é uma rainha. Isa virou-se em seus braços, chorando abertamente agora. Eu te amo, ela sussurrou. Eu te amo tanto que dói. Boa, Dante disse, sorrindo através de suas próprias lágrimas. Porque você está presa a mim para sempre. Vínculo de mate, sem devoluções. Isa riu através das lágrimas, puxando-o para um beijo que continha 5 anos de dor, 3 meses de cura e uma vida inteira de promessa. Quando se separaram, a lua estava começando a subir no céu. Uma lua cheia e brilhante que banhava o terraço em luz prateada. E pela primeira vez em 5 anos, quando Isa fechou os olhos e alcançou seus poderes lunares, não houve dor. Houve apenas luz. Luz que jorrou de suas mãos, envolvendo a árvore da lua e fazendo-a crescer. Galhos se estenderam, flores se multiplicaram, e em minutos, a pequena muda havia se tornado uma árvore completa, seus galhos se estendendo sobre o terraço como braços protetores. E nas cicatrizes nas costas de Isa, onde antes havia apenas dor e vergonha, agora havia luz prateada pulsando, marcas que não eram mais sinais de tortura, mas símbolos de sobrevivência. Asas de luz. Dante a segurou enquanto ela tremia com o esforço, sussurrando palavras de encorajamento e amor. E lá, sob a lua e a árvore que florescia, o rei Alfa e a rainha Lunares permaneceram juntos, 2 almas quebradas que se encontraram na escuridão e escolheram construir luz juntas. 6 meses depois. A cozinha do Palácio Ashford havia se tornado o lugar favorito de Isadora. Não porque ela passasse muito tempo cozinhando. Ela era uma cozinheira terrível, algo que descobrira rapidamente para a diversão de Dante. Mas porque era onde tudo havia começado, onde ela havia sido encontrada, onde sua vida havia mudado. Agora, ela estava sentada no mesmo balcão de mármore, observando Dante tentar fazer panquecas e falhando miseravelmente. Ele era um alfa-rei temido em todo o continente, mas era completamente inútil na cozinha. Está queimando. Isa apontou, mordendo uma risada. Não está. Dante insistiu, mas então fumaça começou a subir da panela. Ele amaldiçoou, tirando a frigideira do fogo. A panqueca estava preta de um lado, crua do outro. Isa não conseguiu segurar a risada. Você literalmente governa milhares de lobos, mas não consegue fazer uma panqueca. Governar lobos é fácil, Dante resmungou. Panquecas são traiçoeiras. Mikhail entrou naquele momento, avaliou a situação e silenciosamente assumiu o comando da cozinha, empurrando Dante para o lado. Você assusta exércitos inteiros, mas deixa sua filha morrer de fome. Mikhail murmurou em russo. Ele tentou. Isa defendeu, mas ainda estava rindo. Dante se aproximou dela, roubando um beijo. Você deveria me defender. Eu defendo. Isa prometeu. Mas fatos são fatos. Nos últimos 6 meses, a vida havia encontrado um ritmo. Isa estava aprendendo a controlar seus poderes lunares. Eles nunca seriam completos, mas estavam ficando mais fortes, mais estáveis. Ela e Dante haviam sido oficialmente unidos em cerimônia há 4 meses, com todo o reino celebrando. A árvore da lua no terraço estava florescendo constantemente agora, e suas flores estavam sendo usadas em medicina. Elas tinham propriedades curativas que ajudavam lobos feridos. E mais importante, Isa não estava mais com medo. Ela caminhava pelos corredores do palácio com a cabeça erguida. Ela sorria, ela ria, ela vivia. As cicatrizes ainda estavam lá, sempre estariam. Mas agora elas eram parte de sua história, não o fim dela. Sabe, Dante disse suavemente, brincando com uma mecha do cabelo dela. Tem algo que eu quero te perguntar. Isa inclinou a cabeça. Como você se sentiria sobre expandir a família? Isa piscou. Você quer dizer um bebê? Dante assentiu,
e havia nervosismo em seus olhos. Eu sei que é cedo, e eu sei que você passou por muito. Se você não quiser, se for muito, eu entendo. Isa o calou com um beijo. Quando se separaram, ela estava sorrindo. Eu quero, ela sussurrou. Eu quero uma família. Eu quero algo bonito e bom que seja nosso. Dante a envolveu em seus braços, respirando fundo. Você é a coisa mais bonita e boa que já aconteceu comigo. Meloso, Isa acusou, mas sua voz estava grossa de emoção. Mikhail, do outro lado da cozinha, fingiu estar muito concentrado nas panquecas, mas Isa viu o sorriso em seu rosto. E naquele momento, cercada pelas pessoas que amava, em segurança, em paz, olhando para um futuro brilhante, Isadora Volkov, última herdeira da dinastia Lunares, rainha do reino Ashford e sobrevivente de 5 anos de tortura, estava verdadeiramente feliz. As cicatrizes permaneceriam, mas não a definiriam, porque ela era mais do que sua dor. Ela era luz, amor e esperança. E ninguém jamais poderia tirar isso dela novamente. E assim termina a saga de Isadora e Dante. De uma garota quebrada pelo ritual de silenciamento à rainha Lunares, que trouxe a luz de volta ao reino. A história de Isa nos ensina que cicatrizes não são sinais de fraqueza. São mapas de batalhas sobrevividas. Celeste achava que poderia apagar o destino de Isa com dor, mas só forjou uma guerreira mais forte. Dante aprendeu que ser rei não é apenas comandar, mas ouvir os gritos silenciosos ao seu redor. E Mikhail provou que o amor verdadeiro às vezes exige sacrifícios que machucam mais do que qualquer lâmina de prata. Se esta história de redenção, justiça e amor predestinado tocou seu coração, deixe seu like para que mais pessoas encontrem essa jornada. Compartilhe com quem ama romances de lobisomens, com muita emoção e vingança poética. E se inscreva no canal para não perder nenhuma nova história do Universo Alpha. Nos comentários, me conte. Você conseguiria perdoar alguém como Celeste? Ou a justiça de Isa foi perfeita? Qual foi seu momento favorito da história? E que tipo de história de lobisomem você quer ver a seguir? Obrigada por fazer parte desta matilha. Até a próxima lua cheia.